E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês estão? Hoje eu vou te dar algumas dicas em relação à redação. Então se você tem dificuldade em redação, fica aqui comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que vai valer muito a pena e que você vai começar a enxergar a redação, digamos assim, de uma outra forma. Porque tem alguns segredos que toda redação mais de 900 tem e que eu vou te passar aqui nesse vídeo. Algumas dicas, alguns macetes estratégicos. Tranquilo? Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilhe o vídeo com os amigos, isso me ajuda bastante. E tá saindo vídeo novo toda semana aqui no canal, às 19 horas. Let's bora! Bom, meu povo, então vamos lá. Eu acho que para começar, eu acho que pelo mais óbvio, é em relação às competências, né, da redação do Enem. Nós temos 5 competências e é muito importante que você tenha uma noção clara de como você tem que seguir mesmo, produzir a sua redação em cima dessas competências, porque a correção, né, o critério está em cima dessas competências. Então, se você tenta chegar o mais perto possível, né, dos 200 pontos em cada competência, sua nota fica com certeza muito mais do que 900. Então, é muito importante que você tenha um conhecimento, que você saiba aplicar essas dicas em relação às competências da redação do Enem. Então, vamos lá. Como eu falei, são 5 competências. A primeira competência diz respeito, eu estou com a imagem aqui, mas dá para você dar uma olhada no Google também, que você vai encontrar essas 5 competências. Caso você não saiba, não tenha conhecimento ainda. Então, vamos lá. A primeira competência diz respeito a demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Ou seja, é o vocabulário, é a forma como você escreve, concordância nominal, verbal, sabe? Vírgula, pontuação, desvio, erro ortográfico. Então, toma cuidado com essas questões, usa uma linguagem formal, evita uma linguagem informal, porque isso deixa a sua redação muito pobre de vocabulário, fica feio e isso não é legal. Se você perceber as redações mais de 900, até mesmo redações de 800, tem uma linguagem muito melhor, sabe? Uma linguagem muito mais rebuscada. Não precisa ser tão exagerado, mas é o básico, sabe? O mínimo para você ter uma redação mais de 900. Então, assim, toda essa questão de ortografia, de margem, sabe? De ir até o final da linha ali do texto, isso é muito importante. Dar aquele espaçamento antes de começar o parágrafo. Então, tudo isso são pequenos detalhes que, no final de tudo, conta e conta muito. E isso é avaliado na competência 1 do Enem, né? E eu acredito que entre as 5, essa é a que mais os estudantes perdem pontos, né? Porque querendo ou não, é a parte mais difícil, né? Toda essa questão de vírgula, de pontuação, de concordância, então preste atenção nisso. Até mesmo a escrita também, não deixa a letra muito pequena, porque isso não é muito legal. Então deixa também o tamanho da letra um pouco maior, para que fique mais claro, mais visível e coerente para o corretor que está lendo a sua redação. Mas é isso. Em relação à competência 2 agora. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento, para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Ou seja, vamos lá, parte muito importante também. Nós temos uma folha de rascunho com 30 linhas, que depois a gente vai ter que passar para o definitivo, certo? O ideal é que você proporcione os parágrafos de uma maneira certa e coerente. Como assim? Por exemplo, a introdução, o que eu percebo muito é que tem gente que coloca uma introdução de 10 linhas, chega no desenvolvimento, bota 5 e na conclusão 5, 4. Isso está errado, não está certo. Por quê? Porque você precisa deixar a sua redação proporcional. A sua redação tem que ter um padrão, certo? Como assim um padrão? Se você perceber as redações mais de 900, a introdução varia em torno de umas 4, 6 linhas, certo? Na introdução. No desenvolvimento é uma média de 7 a 9 linhas. E na conclusão, uma média de 6 a 8 linhas. Então, se você mantém esse padrão em cada parágrafo, sua redação fica muito proporcional, fica certo, fica coerente, não fica desequilibrado. Eu vejo muito isso. Por exemplo, deixa a introdução com 3, 4 linhas, aí chega na conclusão e coloca mais de 10 linhas, sabe? Isso não tem sentido. Por que não tem sentido? Porque dentre os parágrafos, né, que é a introdução, desenvolvimento 1, 2 e a conclusão, você tem que deixar mais linhas para o desenvolvimento, porque é onde você vai argumentar. Então é por isso que nos desenvolvimentos é onde você tem que deixar mais linhas, porque é onde você vai falar mais. A introdução é um breve momento, que é onde você vai colocar o tema da redação e o seu projeto de texto. Por isso que o ideal é que você coloque poucas linhas. E aí na conclusão, você vai só apresentar toda aquela questão do agente social, né, o que ele vai fazer, a ação, o modo, o meio, a finalidade, o detalhamento. Então é basicamente isso na conclusão. E o desenvolvimento, como vocês sabem, é toda aquela questão de argumentação, de você trazer um repertório sociocultural, de você argumentar, de você mostrar seu posicionamento crítico. Então isso é muito importante e é por isso que no desenvolvimento você tem que deixar mais linhas. Então, em relação à competência 2, é basicamente isso mesmo. É você ter essa noção do texto dissertativo argumentativo. Falar sempre na terceira pessoa do singular. Não fale, tipo, eu acho que o problema... Não. Você está falando na primeira pessoa, isso está errado, não pode. Então sempre escreva também na terceira pessoa do singular. Sabe-se que o problema... é de fato que... Então são pequenos detalhes, como eu falei no início do vídeo, e que também acabam relacionando com essa competência 2, em relação à estrutura dissertativa argumentativa. Indo agora para a competência 3.
selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Ou seja, é basicamente isso que eu falei. Você precisa argumentar. O que eu vejo muito são estudantes que usam o modelo pronto de redação, né, e não argumenta, não fala do tema. Fala mais do repertório sociocultural que apresenta, mas não fala do tema. Tipo assim, qual é o seu posicionamento crítico, o que você pensa sobre o tema, sabe? Você não traz explicação, você não argumenta, você não traz exemplos. Então, como é que você quer que sua redação seja mais de 900 se você não explica o tema, se você não mostra para o corretor que você entendeu o tema e que você tem domínio para falar sobre aquilo? Então, alguns macetes, algumas formas de você também atingir mais de 900, principalmente com essa competência 3, porque é muito importante que você saiba organizar, que você saiba articular suas ideias, seus pensamentos, né, relacionar um repertório sociocultural com o tema. Então, isso tudo é analisado também. Você pensa que não, mas é. Então, assim, se você pega uma área, por exemplo, do conhecimento como física e relaciona com o tema, sabe, da sociedade, com o tema da redação, isso é muito interessante, isso é muito criativo. O corretor percebe, vê sua capacidade em articular, em relacionar, né, disciplinas diferentes. Então, tudo isso é analisado, isso tudo é observado quando está corrigindo a redação. Bom, indo agora para a competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E isso está relacionado a toda aquela questão de conectivos e recursos coesivos, ou seja, você está começando o parágrafo do D1. Não tem sentido você começar com um conectivo de conclusão, porque se você está começando o parágrafo, sabe? Então o ideal é que você coloque primeiramente, né, a princípio, sabe? São pequenos detalhes que você também tem que prestar atenção. Ou seja, a conclusão tem que começar com um conectivo de conclusão. Em suma, portanto. Então, toda essa questão de você relacionar um período com outro, onde você coloca um conectivo, isso também é observado. Por quê? Porque quando você tem dois períodos distintos, né, com ideias diferentes, que você coloca no seu texto, e você não coloca um conectivo no meio para relacionar um com o outro, ou para você adicionar uma nova ideia, ou até mesmo para diferenciar. Então, são links que você vai linkando, sabe, um ao outro, e isso tudo também é observado na hora da correção. Então, preste atenção nisso também, usa conectivo, não vacila, né? Não poupa conectivos, pelo contrário, pode usar bastante, que isso é muito bom na sua redação. E a competência 5 é em relação, né, de forma bem resumida, à conclusão. Então, é onde a gente vai elaborar propostas de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos. E aí, na conclusão, que é observado, né, na competência 5, é onde, como eu falei, que você vai trazer o agente social. Na verdade, primeiro você tem que mencionar, né, você tem que colocar o tópico frasal, que é a sua frase de início. Então, é onde você coloca, portanto, deve-se atenuar a problemática. Portanto, o tema da redação deve ser mitigado no país, na ODR Nação Verde e Amarela. E aí, depois disso, você coloca o agente social, quem vai resolver o problema, a ação, o que vai ser feito, o modo e o meio, como isso vai ser feito, para quê, né, qual é a finalidade disso, por que está sendo feito isso, o detalhamento e, por fim, o fechamento. E no fechamento eu sempre recomendo que tenha uma progressão textual, que você retome sempre uma alusão que você já tinha dito na redação, porque isso fica muito legal também. É aquela questão do link que eu falei, você está linkando ideias que já foram mencionadas em outros parágrafos. Então isso é muito importante e muito legal de você colocar na redação também, e que é avaliado na competência 5, que diz respeito à conclusão. Além disso, das competências, a escrita deixe um tamanho legível para que o corretor entenda a sua letra. Se ficar muito pequeno ou muita rasura, não é legal, fica feio esteticamente e até mesmo para o corretor, sabe? Não é legal você fazer isso. Toma cuidado com essa questão. Margem, certo? Vai até o final da linha. Se viu que não dá certo, passa um traço embaixo, vai para a linha de baixo. Margem também, tá? Coloca 2 dedos antes de começar o parágrafo. Toma cuidado com a questão do conectivo, sempre colocando vários conectivos. Vocabulário também, não fica repetindo sempre a mesma palavra. Entende? Por exemplo, sociedade. Fica toda hora colocando sociedade na redação. Não, muda, coloca um sinônimo. Coletividade, comunidade, pessoas, população. Tem tantas outras palavras para você colocar na redação. E o corretor percebe isso também. Então, evita ficar toda hora repetindo a mesma palavra. Se você colocou aquela palavra, não coloca mais. Evita. Ou então deixe para colocar em um outro parágrafo. Então, é muito importante também que você tenha um vocabulário, que você deixe sua redação rica em palavras, em informações, em opiniões. Porque isso é muito legal também. Quando você se posiciona criticamente, quando você mostra que tem domínio, que você sabe do tema, que você sabe argumentar, isso tudo também acaba potencializando a sua nota. Evita também de fazer uma redação muito pequena, sabe? Tem gente que faz uma redação só com 20 linhas, eu acho que não fica muito legal. Se você perceber, a maioria das redações mais de 900, até mesmo as redações de nota 1000, todas vão até a última linha. Não que se você não for até a última linha você não vai tirar, não estou falando isso. E nem também que se você for você vai tirar mais de 900, mas se você escreve pouco, isso dá a entender que você não tem muito domínio do assunto, que você não sabe explicar,
que você está evitando de colocar informações, de se posicionar mesmo. Então, quanto mais você fala, quanto mais você se posiciona criticamente, quanto você mais traz informações, isso tudo é muito legal. Então, é outra dica também muito interessante que você pode aplicar quando estiver produzindo redação. Mas no mais é isso, galera. Essas são algumas dicas para você tirar mais de 900 na redação. Eu acredito que se você seguir fielmente essas 5 competências, se você observar as redações mais de 900, as redações de nota 1000, observar como os estudantes escrevem, como eles estruturam as redações, e você começar a copiar não as redações deles, mas os padrões, percebe? Quando você aumenta seu vocabulário, quando você argumenta como eles argumentam, como você segue a ordem mesmo dos parágrafos, da conclusão de tudo, eu digo em relação a isso. Quando você copia esse padrão, as suas chances de acertar mais de 900 aumentam cada vez mais. Então é basicamente isso. Começa a fazer redação, pratica, faz 1, 2, 3 por semana, que com o tempo, com experiência, você vai pegando o jeito, vai percebendo esses padrões, vai aplicando essas dicas, essas estratégias, que eu tenho certeza que você vai tirar mais de 900 nas suas próximas redações. Bom, então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, e mais uma vez obrigado por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.